Olá, professor Eduardo, sou a Juliana Rodrigues de Campos, aluna do Pedagogia de EAD. Bom, então vou falar, sobre Piaget e Vygotsky, vou falar um pouquinho sobre o que eu concluí da leitura do livro-texto, que o senhor disponibilizou, e aí eu coloco o tema como Piaget e Vygotsky, indispensável para a educação, e eu vou concluir o porquê desse tema. Bom, então nós vamos começar primeiramente falando sobre Jean Piaget um pouquinho, depois de Vygotsky, e depois eu faço uma conclusão sobre isso, tá? Bom, então Jean Piaget foi um suíço, era um suíço, nascido na Suíça, biólogo, morreu bem velhinho, com 80 e poucos anos. Bom, ele foi então, na verdade, o fundador da epistemologia genética, onde que a epistemologia ela estuda a teoria do conhecimento. Então, essa teoria do conhecimento de Jean Piaget, ele fala do desenvolvimento natural, comum a todas as pessoas, Esse desenvolvimento natural que ele fala é que todos têm, todo ser humano ele tem o mesmo desenvolvimento comum, dividido por faixas etárias, que ele vai falar lá na frente, que eu vou explicar. Então, ele fala que o ser humano ele não depende dos aspectos sociais e nem culturais. Então, que o desenvolvimento cognitivo não depende dessas ações sociais e culturais, e sim que todo ser humano tem um desenvolvimento natural e comum, sem depender desses fatores. O conhecimento está na interação entre o ser humano e o objeto de estudo, ações e palavras. Ou seja, Jean Piaget ele fala que o ser humano, a criança, ela desenvolve sim o desenvolvimento cognitivo dela é através de interações, tá? Porém, é dessa interação, da ação entre ela e o objeto de estudo. Então, na verdade, Jean Piaget, ele fala que o desenvolvimento cognitivo tem essa interação entre o ser humano, a criança, e o objeto de estudo. Bom, então é isso. Jean Piaget também fala das experiências, Então, que a criança, o ser humano, ele desenvolve a sua cognição, o seu pensamento cognitivo através das experiências vividas, onde que errando se aprende com as suas próprias descobertas, ou seja, viver para aprender. Então, Jean Piaget, ele vem, na verdade, com a sua teoria de que a criança ela precisa desenvolver a sua cognição, o seu pensamento cognitivo através da vivência de experiências, Então é isso que Jean Piaget fala também. E aprofundando um pouquinho mais, Jean Piaget ele fala que nós recebemos mecanismos de influência para esse desenvolvimento cognitivo. Então, que é a hereditariedade, maturação e meio ambiente. Então, na verdade, esses mecanismos que influenciam no desenvolvimento cognitivo, a hereditariedade, por exemplo, que ele fala, como Jean Piaget é um biólogo, Então, ele fala que nós herdamos elementos biológicos dos nossos ancestrais que influenciam, sim, na capacidade desse desenvolvimento cognitivo. E a maturação, ele fala que cada um tem o seu ritmo. Então, cada ser tem a sua maturidade, a sua maturação, o seu ritmo para se desenvolver. E o meio, o que ele fala sobre o meio, que nós recebemos estímulos desse meio, Estímulos do meio ambiente em que vivemos para que esse desenvolvimento cognitivo aconteça. Bom, então, Jean Piaget, ele fala que o raciocínio é peculiar para cada faixa etária, e é influenciado pelo seguinte mecanismo. Então, na verdade, Jean Piaget, ele divide, o desenvolvimento cognitivo em faixas etárias, que é o que nós iremos ver agora. Bom,
Essas faixas etárias, então, ele divide em sensório motor, pré-operacional, operacional concreto, operações formais. Bom, então o sensório motor, ele fala que é de 0 a 2 anos, que o desenvolvimento cognitivo nessa faixa etária a criança ela consegue processar o que ela sente. Então, ela é totalmente a interação com o meio ambiente que ela vive. No entanto, que a criança de 0 a 2 anos, ela é muito tato, né? Ela quer pegar tudo, ela quer colocar na boca, ela quer sentir o cheiro. Então, é tudo muito sensório motor. Por isso que é essa definição. Porque é tudo que ela sente. Então, ela processa, ela entende tudo que ela sente. Já o pré-operacional, de 2 a 7 anos, ele já distingue as coisas e o significado dela. Ainda eles não entendem as transformações, como, por exemplo, transformação da água, do ciclo da água, esse tipo de coisas, esse tipo de transformações ele não entende, as crianças não entendem. Eles vão entender, na verdade, o significado das coisas. Por exemplo, um lápis, para que serve um lápis, né? Para desenhar. Para que serve tal objeto? Então, é entender as coisas, os objetos e o significado delas. Já nessa fase, né, nessa fase de pré-operacional é onde se dá o antroformismo, animismo e o realismo. Então, o animismo é onde a criança ela dá vida a seres que não têm vida. O realismo, ela dá realidade ao que é algo que ela pensa, ou que ela sonha, né? Já na terceira aí, operacional concreto, é da faixa etária de 7 a 11 anos, né? Nessa faixa etária, eles já possuem a lucidez, já tem o aspecto de organização, já tem aquela construção de organização, já tem os padrões comportamentais, já mexe com o humor, né? Quando a criança já define o seu humor. Ela vai criar rotinas de caráter, ela desenvolve as operações racionais, matemáticas com mais facilidade, desenvolve também a interação entre o tempo e o espaço. Então, é nessa faixa etária aí que ela, nessa operacional concreto, que ela já consegue desenvolver todo esse processo cognitivo. Na faixa etária de 11 ou 12 anos em diante, para frente, é chamado de operações formais, né? O desenvolvimento cognitivo de operações formais. É onde já há o processo de raciocínio, de tempo, acontecimento. Ele já tem a capacidade de pensar nas coisas abstratas, como o que é Deus, como o amor, né? O sentimento na vida, envolvendo as emoções e sentimentos, envolvendo os conflitos dessa faixa etária da adolescência, né? Então ele já consegue entender, ter esse raciocínio mais lógico, mais completo, né? Então é assim que Jean Piaget define o desenvolvimento cognitivo. Bom, então podemos entender que dentro da teoria de Piaget, ele é totalmente interacionista, né? Ele, na verdade, o desenvolvimento cognitivo dele é de interação, sim, mas interação com o meio, né? Com o objeto estudado, e sim essa interação através de ações e não de palavras, como nós iremos ver no Vygotsky. Isso trazendo assim essa interação, esse desenvolvimento cognitivo de aprender através da experiência, aprender através da vivência, traz mais autonomia, né? Então, por isso que eu coloquei autonomia, traz muito mais autonomia para o aluno, para a criança. Por quê? Porque ele desenvolve por si só, ele vai aprender com os seus erros, com as suas vivências. Então, ele se torna um aluno mais ativo, são crianças mais ativas, mais desenvolvidas, né? Colocando assim. Então, falando popularmente, dizendo assim, para a gente entender um pouquinho melhor, que Jean Piaget, então, seria o desenvolvimento cognitivo de dentro para fora. Então, na verdade, que cada ser humano, ele tem os seus mecanismos cognitivos, né, seus mecanismos para desenvolver a cognição, a inteligência, né, o raciocínio, o pensamento cognitivo de dentro para fora. Interagindo, sim, com o meio, mas com as suas ações, né? Então, como ele é um biólogo, claro que ele vai falar muito mais nessa parte aí.
né, da parte biológica e fisiológica. Já Vygotsky nasceu na Rússia, é um russo e psicólogo mesmo. Por ele ser um psicólogo, ele vai, claro, trazer na sua teoria a sociedade, né, a cultura, a história, as pessoas, né, como psicólogo, né, estuda essa parte pessoal, essa parte das pessoas, né, da sociedade. Então, cognição através da relação sociocultural. Então, Vygotsky, ele vai contra ao pensamento de Piaget nesse sentido, que a interação de Piaget com o meio, né, com os objetos, com as coisas. Já Vygotsky é com a parte sociocultural, com a sociedade. Ele não acha que o desenvolvimento humano está ligado apenas à hereditariedade, à maturação, né, a meio, e sim com a sociedade. Então, ele considera a influência sociocultural no desenvolvimento cognitivo. Ou seja, ele acredita que cada ser tem o seu desenvolvimento cognitivo diferenciado, influenciado pela sociedade, pelo meio em que ele vive, pela cultura que ele vive. Então, que o indivíduo, ele não vai desenvolver o seu cognitivo de forma por igual, como todo mundo constrói. Não, cada um vai ter o seu desenvolvimento cognitivo dependendo da sociedade em que vive. Bom, então não está ligado à hereditariedade, eu já falei. Então ele acontece, teoria de Vygotsky, acontece o desenvolvimento cognitivo entre o intergrupal para depois o interpessoal, interpsicológico, né? Então, ou seja, podemos dizer a grosso modo, que ele vem de fora para dentro. Certo? O desenvolvimento cognitivo para Vygotsky é de fora para dentro, ou seja, é a sociedade, a cultura que influencia no conhecimento, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, né? Então, por isso que é primeiro intergrupal para depois ser interpessoal, intrapessoal, psicológico aí. Bom, aí, diferente de Piaget, Vygotsky, ele separa, na verdade, esse desenvolvimento em zonas. Então, desenvolvimento real, em zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento potencial. O desenvolvimento real, a criança só faz o que ela sabe dela mesma. Então, ou seja, a capacidade individual dela, ela só vai fazer o que ela mesma sabe, o que só ela sabe. Ela não tem interação ainda com a sociedade, não entende essa interação, até mesmo porque não tem a fase da linguagem ainda, né, o entendimento da linguagem. O desenvolvimento proximal, da zona de desenvolvimento proximal, já é a fase que a criança, ela consegue concluir algo com a ajuda de outra pessoa, com a ajuda de alguém, ou seja, ela é capaz, ela tem a capacidade da interação, ela tem a capacidade dessa conclusão, de concluir algo, porém ela precisa da ajuda de alguém, né? Então, até mesmo no texto fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, ele dá um exemplo da criança para construir o quebra-cabeça, né? Aí o pai chega para ela e dá dicas, dá um start, né? Ela coloca ali, olha, você pode fazer assim, você pode fazer de tal forma. Então, é a zona proximal, ou seja, ela conclui algo, ela consegue trabalhar algo, fazer algo, mas com a ajuda de alguém, ou seja, com um empurrãozinho, né? Já o desenvolvimento da zona de desenvolvimento potencial é que quando o indivíduo ele já está mais articulado, né? Ele já articula muito mais entre o meio, entre a sociedade em que ele vive, e que existe algo, o que ele sabe, a capacidade que ele tem, o que ele já aprendeu, isso na verdade é aprimorado com estudos, com trabalhos, isso potencializa, né, fazendo com que ele chegue a concluir o que ele realmente quer. Então, as ações potenciais do indivíduo, que através de um trabalho ou estudo, né, ele consegue concluir algo, né? Então, isso é o que nós vemos de Vygotsky. Portanto, concluímos que as teorias são diferentes, sim, mas elas são na mesma linhagem praticamente, né? Vygotsky, Piaget, ele fala da interação, como eu coloquei ali. As duas teorias fazem o uso
da interação, porque as duas falam de interação, porém Piaget é interação com o meio, com os objetos, com as coisas, né? Porque ele traz essa parte biológica mais dele. Já Vygotsky, ele faz a interação com a sociedade, que ele traz essa parte mais psicológica, mais humana, né, para dentro da sua teoria. As duas teorias são totalmente de contribuições positivas para nossas pesquisas e educação. Por quê? Porque para a gente entender como eu vou planejar, fazer um planejamento de aula para tal faixa etária, como que eu vou planejar o meu projeto de pesquisa, né? Então, tudo isso a gente trabalha através em cima da teoria de Piaget e Vygotsky, né? Como que acontece o desenvolvimento cognitivo da criança, como que eu vou trabalhar com ela, em qual meio que eu vou usar, certo? Então, para mim, né, professor, para mim, a minha conclusão, portanto, por isso que eu concluo isso, que é uma complementa a outra, né? Piaget tem os seus fundamentos, né, a dizer, as suas teorias e também seus trabalhos, conforme as pesquisas que foi realizada por ele, e Vygotsky também, né, com a sua também teoria da zona, principalmente que é a sua, vamos dizer, sua palavra-chave aí, né, que é a zona de desenvolvimento proximal, que com certeza nós sim aprendemos através de algo, de ajuda de alguém, sempre alguém norteando o que nós iremos fazer, que muitas vezes é isso que o professor faz, né? Ele dá um norteio, qual caminho a começar a seguir ao aluno. Porém, Piaget também, né, dentro das suas teorias, muitas escolas piagetianas trabalha isso, que o aluno tem que aprender por ele só, tem que aprender por suas vivências com o seu erro e tudo mais. Então, para mim, as duas teorias, uma complementa a outra, tendo as suas particularidades, mas também ao mesmo tempo elas se juntam, elas se encontram, né, ali no meio do caminho, certo? Bom, então era isso. Então aí algumas referências que eu utilizei, o livro, né, o livro-texto que o senhor deixou, e fui fazer uma pesquisinha rápida aí de Jean e Vygotsky, certo? Muito obrigada.